Você teve a oportunidade de jogar Kazan, The First Berserker? Ó, eu tive a oportunidade, eu joguei e eu adorei. Uma baita experiência. Eu zerei, eu fiz o final verdadeiro, e aqui eu quero falar sobre todos os aspectos do jogo. Vai ser um vídeo bem parecido com o que eu fiz pro Clair Obscur Expedition 33, tá certo? Recomendo vocês assistirem esse vídeo também, que teve 66 minutos. Foi coincidência. E, gente, esse vídeo terá spoilers sobre a história, sobre o futuro, sobre um possível Kazan 2. Mas calma que quando a hora dos spoilers chegar, eu vos avisarei. Agora é um momento mais tranquilo, fica de boa e vamos seguir. Vamos lá, o jogo foi desenvolvido pela Neople. É Neople que se escreve. Mas, pô, é só você tirar o P de people, colocar um N. E se a pronúncia de people é people, você troca o P pelo N, nipple, mamilo. Que besteira, né? Mas a título de curiosidade eu pronuncio desse jeito. A distribuição se deu pela Nexon e eu gostaria de agradecer demais a Nexon e a Tell Games pelo envio de chave do jogo. Essa análise tá rolando graças a eles. E graças a mim também, né? Porque foi cabuloso zerar o jogo, muito chefe difícil. Quem curte Souls-like, quem curte um RPG hardcore, porque essa é a nomenclatura exata do gênero do jogo. É um RPG hardcore, tá? E aí eu vou relatar essa experiência toda pra vocês também. Porque tem gente que não gosta nem de se aproximar desse tipo de jogo, porque, pô, é muito difícil, eu não tenho tempo, é casa pra cuidar, é louça pra lavar. E eu entendo quem não consegue desprender muito tempo, né, pra jogar um jogo tão difícil, sendo que você pode jogar outros jogos mais tranquilos, né? E fiquem tranquilos, porque eu não vou falar bem já que eu recebi a chave do jogo. A satisfação que eu devo é pra vocês. Inclusive, quando a gente recebe chave do jogo, o sentido disso é a divulgação. Então eu já fiz Reels ali na época da demonstração, né, do jogo demo, e também fiz Reels no lançamento quando eu recebi a chave, né? E aí, eventualmente, sai essa minha análise mais encorpada. Então, não é porque eu recebi chave que eu não vou falar do que eu não gostei no jogo. E teve uns pontos que eu não curti. Como eu falei, o jogo é um RPG hardcore, ou no popular, um Souls-like, mas com muito elemento de ação hack and slash. É um jogo... Ele tem um frenesi no seu modo de combate. Em nível de velocidade, a velocidade aplicada à ação, eu colocaria Kazan no meio termo entre um Elden Ring e um Wukong, Black Myth Wukong, aonde Elden Ring é mais cadenciado e o Wukong é mais frenético. Inclusive, falando na ação, me lembra logo o sistema de batalha, eu achei completíssimo. O sistema de batalha e o sistema de maneira geral da evolução do boneco, da evolução do Kazan. Tem distribuição de atributos, tem árvore de habilidades, tem postura de batalha, dá pra parar, dá pra esquivar. Então é uma delícia de buildar o boneco. Ah, uma coisa, vale ressaltar que Kazan tá inserido no universo de Dungeon Fighter, tá bom? Mas eu nunca joguei Dungeon Fighter, não senti falta, então não acho que é um pré-requisito pra você curtir. Não é um pré-requisito. Talvez seja aquela parada de, tipo, ter algum easter egg que você pega e fala, ah, que legal. Mas é só isso. Eu não senti falta e nem tô com vontade de jogar o Dungeon Fighter. Se era um dos objetivos deles fazer você curtir Kazan pra ir pro universo de Dungeon Fighter, eu acho que com um jogador mais casual, acho que eu não diria que eu sou casual, eu sou meio hardcore, porque eu vou pra uns jogos por conta do trabalho meio cabulosos. Então, mas bom, no meu caso, tô entre um casual e hardcore, eu não me vejo indo pro Dungeon Fighter online, tá bom? Eu gostei muito do estilo artístico, é um cel shade bonitão, é diferente, né, você jogar um Souls-like assim, porque geralmente tem aquela parada mais realista. E aqui a gente vê muito... É um colorido estilizado, porém não tão colorido assim, porque tem uma opressão na direção de arte, né? Então tudo muito cinza, tudo
tudo muito morto, tudo muito quebrado, né? Agora, apesar de eu ter gostado desse aspecto da direção de arte, teve pontos nesse aspecto da direção de arte nas fases que me incomodaram um pouco. Tipo, tem uns conceitos muito bonitos, mas tem hora que você vê uns quadros, umas estátuas que não significam muita coisa. Ou não complementam tão bem a história quanto um Elden Ring faz com a direção de arte. E eu não falo em leitura de textos de objetos. Eu tô falando do que tá na fase, você nem pode coletar, mas por aquele objeto estar inserido naquele lugar, você já pega um contexto e um subtexto da lore, da história, da construção de mundo. Aqui eu não senti muito isso. Eu lembro muito... Tem um exemplo que eu sempre cito em Elden Ring. A gente fala muito em Elden Ring, né? Porque, pô, acho que é a supremacia do suprassumo dos Souls-like, né? Então, tem um castelo num pântano lá em Elden Ring que tem uma lore a ver com a Malenia, que é muito boa. Que, se eu não me engano, eu também posso estar um pouco enganado, mas a qualidade eu não tô, não. Tem um soberano nesse castelo pantanoso e ele era apaixonado por ela. Aí você consegue decifrar isso com os itens que você acha nesse castelo e também por um quadro da Malenia. E tem até uma parada que se complementa, um pouco ali do lado de fora do castelo, tem ou é um chefe ou dois, que os itens que eles dropam também dizem a respeito do que tá rolando ou do que rolou naquele castelo, tá? E aqui em Kazan eu não senti muito isso, velho. Tem um outro aspecto que eu vou colocar no balaio da direção de arte também, que é a draw distance do jogo, né? Ou, como eu gosto de dizer, até onde a vista alcança. E eu achei a draw distance um pouco baixa pro meu gosto. Tipo, você vê uma redução drástica de textura quando você olha muito longe, mas de perto é de boa. Então, o level design é muito bem feito e você sempre se vê em interiores, saca? Então você não sente tanta falta disso, mas quando tem um plano mais aberto, você tá olhando um castelo ao longe, é um pouco fraca a direção de arte, porque você vê, sabe, um layer, sabe aquelas fases do Donkey Kong que é silhueta, tá ligado? Então é uma saturação bem baixa das cores, textura também. Então é como se o Kazan tivesse uma hipermetropia enxergando as texturas. Então vamos lá, eu joguei a demo, e essa demo corresponde às 2 primeiras fases da primeira área. Se eu não me engano são 4, 5 áreas. Mas bom, a demo você já consegue jogar 2 fases completas da primeira área e ali bateu um sentimento de eu preciso jogar o resto. Eu me diverti jogando isso aqui. Muito bom. E, inclusive, eu recomendo como complemento a esse vídeo, jogar a demo, caso você ainda não tenha tido nenhum contato com Kazan, para você perceber tudo que eu tô falando aqui. Então, na demo a gente tem um ótimo capítulo 1, por assim dizer. E a gente, nesse capítulo 1, aprende posturas e o quão exigente o jogo será com as suas habilidades. Tem uma coisa, se você curte / sabe combar, o jogo ele vai ser um tanto mais gentil com você. Eu não sou o cara dos combos, então eu vou usando umas habilidades mais basicona, a repetição dessas habilidades. Claro, combo uma com outra, mas combo eu tô querendo dizer é apertar muito botão, sabe? Combinação de botão pra dar aquele golpe específico. Eu termino esquecendo, velho, das coisas, eu não lembro. Aí eu pensei que ia me complicar, mas também não me compliquei muito com isso, não. Mas claro que, se tá lá, eu acredito que o jogo vai ser mais gentil com quem sai combando várias habilidades uma atrás da outra. E a gente falou antes, né, que tem mecânica de aparar, de esquivar, mas tem o aparo perfeito, a aparada perfeita, né? Tem a esquiva perfeita. E aí tu pode comprar uma habilidade pra, por exemplo, aí tá os combos. E aí eu vou dar um exemplo do que eu fiz. Tem uma habilidade que a partir da esquiva perfeita, tu entra no passo lunar. Em que cada esquiva perfeita, dentro de um
de uns 10 segundos, uma parada assim, você fere o adversário esquivando. Claro, é pouco ferimento, mas você fere, tá ligado? Isso é só pra citar um combo. E esse eu fiz. Mas eu fico imaginando que deve ter jogador que emenda um atrás do outro e vai tornando o Kazan bem agressivo sem dar espaço para os inimigos respirarem. Não era bem isso. Como eu vim dos Souls-like, eu dava aquele espaço pro inimigo também me bater, porque... Ou pra eu tentar parar, pra eu tentar estudar o movimento dele. Certo? Mas aqui no jogo você ganha muito com a agressividade. Acho que o jogo ele demanda isso do jogador, né? Aí no jogo também tem um sistema de energia, que é uma barrinha que fica abaixo da vida do chefe. E quando essa barra de energia é esgotada, você deixa o seu adversário tonto pra você mandar um golpe crítico. Então você precisa ter cautela. Como eu falei, você precisa estudar os movimentos do adversário, é bom. Mas você também precisa ser agressivo pra diminuir essa barra. Quando ela tá quase no fim, aí que você aumenta a aposta, porque você sabe que vai deixar um inimigo, até um chefe, no stag, né, meio tonto, aí você vai lá e dá um golpe crítico. Na árvore de habilidades, tu pode destravar e evoluir técnicas com as posturas, e essas posturas são a empunhadura dupla, o espadão e a lança, né? Além de destravar e evoluir habilidades gerais do Kazan. E Kazan compartilha um elemento bacana que vem do Demon's Souls, que é o Nexus, o lobby, né? Aqui no caso é a fenda. E nela vão parar uns NPC que a gente conhece durante a jornada e meio que resgata, ou a gente comunica pro NPC ali que, ó, tem um lugar, a fenda, vai pra lá. E aí esse NPC rola uma troca, né? A gente deu guarida e eles nos prestam alguns serviços de venda, o ferreiro, por exemplo, vai para lá na fenda, né? No Nexus, no lobby. E aí, com o passar do jogo, essa fenda vai se tornando cada vez mais interessante pelos NPCs que lá vão ficando presentes, né? Quando você passa de uma missão, é interessante falar com eles. Não com todos, né? Mas você saca qual é o que você precisa falar pra ter um diálogo extra sobre a missão que você acabou de enfrentar. E nessa história toda de fenda, eu fiquei, pô, velho, isso pega muito do Demon's Souls, né? E o Demon's Souls é bem antigão, né? É 2000 e quanto, gente? Faz uns 15 anos, né? Eu não lembro o ano exato agora. Mas aí eu fiquei, pô, não é meio datado isso, não? Só que no final das contas, a minha experiência, vai e vem, fases, não sei o que, pá, e entrando lá na fenda. No final das contas eu gostei. Tem uns totem, né? É que nem o Demon's Souls mesmo. Tem uns totem que te levam pras áreas, e em cada área tu escolhe as missões principais ou secundárias e dali. Então, eu achei a dinâmica interessante. No começo eu pensei isso, mas depois de boa. Né? Simplifica mais, né? Não é um jogo com escopo muito grande, então eles precisaram simplificar e eu achei uma boa simplificação ter esse lobbyzinho. Durante o jogo, você vai coletando lágrima ao derrotar os inimigos, que seriam as almas de Dark Souls, as runas de Elden Ring. Então você converte lágrima nas lâminas espectrais, que é tipo a fogueira, para poder evoluir de nível e colocar mais um ponto de atributo por nível. E aí dá pra você evoluir os seguintes atributos: vitalidade, resiliência, força, determinação e proficiência. E eu vou te falar uma coisa: vá mais em resiliência e proficiência. Pra mim, essa é a dica. Porque são atributos mais ligados à build de energia. E não é que você não vai colocar nos outros, mas sempre foca nesses dois: resiliência e proficiência. Porque eles são ligados à build de energia. E energia é tudo. A gente falou aqui, né, que você quebra a barra de energia do chefe, ele fica tonto pra você dar golpe crítico. Mas você também não vai, por outro lado, é o jogo dos 6 pontos. Você vai diminuindo a do chefe e não vá permitindo que a sua vá diminuindo. Mas ela diminui com as tuas ações. Então, eu comecei a notar no jogo que uma build de energia seria interessante, porque o meu boneco ia continuar batendo sem cansar. E quando ele cansa, ele para um pouco, né? Para um segundinho, e aí é uma brecha muito grande para um jogo um tanto quanto frenético, para o chefe bater em você e pode virar o jogo.
Seu chefe bate em você, dá um crítico, você não consegue desviar na hora. Então a build de energia é muito boa, velho. No final do jogo, o meu boneco praticamente não cansava e recuperava o fôlego muito rápido. Isso é muito bom pra continuar batendo. É o modo easy do jogo, sacanagem. E por falar nisso, tem uma curiosidade muito grande. O jogo, quando ele foi lançado, ele ofereceu o modo fácil e o normal. Ponto. Quando eu cheguei, eu fiz a demo no modo normal e a terceira área, que tem uns dragão, eu fiz também no normal. Mas quando eu cheguei no chefe, gente, é um chefe muito cabuloso e ele tem 2 fases. E a segunda fase é ainda mais cabulosa que a primeira. Aí eu, velho, tentei e mudei pro fácil. E fui até o final do jogo no fácil. A minha avaliação final, quando eu zerei o Kazan, foi: esse fácil é o normal e o normal é o difícil. Eu falei isso durante as minhas lives. O que é que aconteceu depois? Os desenvolvedores de Kazan, eles corrigiram os níveis de dificuldade e ainda adicionaram outros. Então, o fácil é o normal. Isso é de fato, não foi a minha percepção. A minha percepção virou realidade no jogo. O fácil que eu zerei virou o normal na nomenclatura oficial dentro do jogo. E o normal virou difícil. E eles, se eu não me engano, eles adicionaram a dificuldade hardcore e a dificuldade, acho que história, que é uma mais fácil ainda, tá ligado? E eu gostei, velho, contempla todo mundo. Eu sou daqueles que curte modo easy em Souls-like. Eu acho bobagem não ter, porque é uma opção. Se você não quer que tenha modo easy, joga no modo fácil. Melhor ainda, nesse caso do Kazan, vai no hardcore já e seja feliz, tá ligado? Mas é como eu digo, essas paradas de você não poder escolher o nível de dificuldade num jogo difícil, parece que o jogo é feito pra adolescente, pô. Que é aquela galera que tem tempo pra tudo, não é? Ah, mas porque tem um vestibular, pelo amor de Deus. É como eu falei também no começo do vídeo. Eu mesmo tô com 37 anos. Tenho um filho de 4 anos na data que eu tô gravando esse vídeo. Tem a casa pra cuidar, tem louça pra lavar. Pelo amor de Deus. Me dá agonia ficar 1 hora num chefe. Tá ligado? Então, gostei deles terem adicionado um modo ainda mais fácil e, pô, me senti contemplado que eles disseram que o modo fácil, na verdade, é o normal. Eu fiquei, pô, zerei no normal. Além de tantas coisas que eu falei, tantos elementos pra build do Kazan, você pode liberar espectros que te concedem passivas. E aí adivinha qual foi o meu espectro? Você que já jogou o jogo. O Kesta. Por que o Kesta? Porque o Kesta, ele tem a passiva de conceder recuperação de energia adoidado. É interessante porque quando você aplica um espectro e ele te concede essa passiva, quando você vai lutando, você vai evoluindo esse espectro. Ele chega até o nível 20 e ele aumenta a porcentagem do funcionamento da passiva. Então, se eu não me engano, por exemplo, o Kesta te dá recuperação de energia. Quando ele tá no nível 20, é 30% de recuperação de energia. É o máximo. E aí, no início, sei lá, é 3%. Aí você vai evoluindo. Então é muito interessante. Eu fiquei praticamente com Kesta o jogo todo. Verônica é um outro espectro interessantíssimo, porque tem um NPC que na porta do chefe tu pode invocar pra te ajudar na batalha. Ele até é tipo o espectro da espada. É uma versãozinha ali, mais fraca, né? Narrativamente o espectro da espada é muito forte. Mas quando vem te ajudar é um origami, é um papel. Choveu, acabou. É um efervescente. Mas você pode evoluir ele, eu já vou falar mais disso. Mas bom, a Verônica é um espectro que faz o NPC que te ajuda contra chefes a bater mais forte. Então você vai evoluindo a Verônica, esse NPC que te ajuda vai batendo, vai evoluindo também no grau que ele bate no chefe, né? E quando a Verônica tá totalmente despertada e você desperta os espectros, além de evoluir eles batalhando no decorrer do jogo, você acha itens de despertar do espectro. Aí tem o despertar nível 1 e 2. Então, quando a Verônica tá no despertar nível 2, que é o máximo,
Ela faz você ganhar mais uma energia do submundo quando o NPC morre na batalha contra o chefe. Energia do submundo é o quê, Matheus? É a poção de cura. Aí vê que legal, porque importa muito. Cada poçãozinha de cura importa muito. Tem vezes que você derrota um chefe, tá faltando 3 poções de cura, mas tem vezes que você derrota, seu HP, sua vida tá lá embaixo, você quase morreu e não tem mais poção de cura. Então vê que mão na roda, tá ligado? E se eu não me engano, a minha tentativa derradeira de eu ter vencido o último chefe de Kazan, fazendo o final verdadeiro e tudo, que é o chefe mais difícil. O último chefe ele se torna ainda mais difícil, né? Eu quero dizer. Eu lembro que foi com a Verônica. Eu tenho a impressão que foi com a Verônica. E aí eu tive uma poção a mais lá, né? Então, você vê como os espectros são interessantíssimos pra build. E tem outros espectros. De repente você não quer fazer uma build de energia. De repente você não quer chamar um NPC pra batalha contra o chefe. Aí você, dane-se Kesta, dane-se Verônica, e você pode testar outros. Tem também as memórias de Kazan. É mais um aspecto pra você evoluir o Kazan. E eu fiquei perdido nessa opção até, sei lá, metade do jogo, gente. Tinha lá memórias de Kazan. Tá bom, isso aqui são as descrições dos principais itens que você pega na fase, além do loot, de armadura, sabe? Você pega um pergaminho que fala sobre a cidade tal, e aí isso vai ficar gravado lá. Então é uma sessão de tipo trivia para eu revisitar descrições importantes de lugares importantes na história. Não! É como eu falei, é mais um aspecto para você evoluir o Kazan. Então, quando você coleta esses itens importantes nas fases, tipo um pergaminho, uma carta e não sei o que lá, eles fazem você ter a opção de evoluir atributos paralelos. E são 3 esses atributos paralelos. Dano à energia, que é pra você dar mais dano na energia do adversário, diminuir a barra de energia especificamente, com mais eficiência. Dano, ponto. E multiplicador de dano. Eu lembro que eu acho que eu evolui quase tudo. É que teve um item que eu não peguei, aí eu deixei dano e multiplicador de dano no máximo e dano à energia, sabe, faltando 1 ponto pra evoluir. Mas bem de boa, o level design, assim, se você busca um pouco mais, se você tem um olhar, não precisa ser um olhar clínico, mas se você tá com um pouquinho de, usando a lógica ali nas bifurcações, você vai achando esses itens bem de boa. E se você perde, você pode repetir a fase, mas é bem tranquilo, é bem tranquilo. Daí você também pode evoluir o seu equipamento, sua armadura, certo? Numa senhora lá que eu esqueci o nome. A fenda, ela tem 2 partes. Tem uma parte que você tá no mundo humano e tem outra que você tá no submundo. Essa mulher que evolui os equipamentos, ela tá em ambos os lugares. Esqueci o nome dela agora, tá? Por isso que eu tô falando. Essa mulher é uma senhora lá. E aí, ela consegue redefinir atributos aleatórios para uma peça de sua armadura. Então, tem o torso, tem as calças, tem o elmo. Aí, claro, né? Quanto maior o grau do equipamento, mais atributos aleatórios ele vai ter. Sei lá, um item raro. Aí tem umas nomenclaturas específicas do jogo, né? Lendário, épico. Aí tem mais espaços lá de atributos aleatórios. Você pode levar nessa mulher e pagar lágrima a ela pra redefinir atributos. E aí o que é que eu fazia? O elmo que eu tô usando, o torso que eu tô usando, claro, né? Quando você tem um conjunto de set de armadura, ele te dá bônus. E aí você pode redefinir os atributos aleatórios dele. Eu colocava o quê? Energia. Build de energia. Então é interessante você estar indo nessa mulher não precisa fazer tudo perfeito, buscar o atributo perfeito. Mas tem uns que você bate o olho e pronto, é esse, tá ligado? Então é bem útil essa parada, né? De atributos aleatórios das peças de armadura. E tem uma outra personagem, essa eu decorei o nome, da Frona. E ela tá na parte da fenda do submundo. Ela é demônio. E ela se utiliza de umas pedras vermelhas
que você destrói nas fases. Tipo, cada fase tem umas 4 pedras vermelhas dessa, né? E aí, com as pedras vermelhas, você pode melhorar atributos. Ó, mais um meio de evoluir o Kazan. Mais uma coisa. Então, você pode melhorar velocidade de recuperação de HP. Porque quando você bate muito, ele recupera um pouquinho de HP, o Kazan. E eu não tô querendo dizer que isso é um aspecto que deixa o jogo fácil, hein? É cabuloso esse jogo, bicho. Ou você melhora a velocidade de recuperação de HP, ou a porcentagem de obtenção de lágrima. Eu sempre colocava velocidade de recuperação de HP. Na prática, pra mim, era mais efetivo. E na Dafrona você também consegue evoluir o seu NPC. Que eu falei que dá pra você evoluir enquanto esse NPC bate no chefe, mas é especificamente com o Espectro Verônica que dá um bônus a ele. Mas evoluir os atributos do NPC que te ajuda especificamente nas batalhas contra o chefe é com a Dafrona. E aí você evolui 3 aspectos do seu NPC nas batalhas contra chefe, que é a vida dele, o dano e a energia. Gente, eu recomendo muito, quem for jogar depois de ver esse vídeo, vai em vida primeiro, evolui bastante vida, não tudo, mas foca em vida primeiro, porque é um papel, velho. É um papel. Mesmo quando a vida desse NPC, desse ajudante, tá no máximo, ele ainda é facilmente derrotado. Porque a inteligência artificial dele é meio paia, sabe? E aí, claro, dano e depois energia. Eu acho que foca primeiro em vida. E esse NPC que te ajuda, o ajudantezinho na hora do chefe, é uma epopeia. Porque eu não achei que o entendimento sobre ele, sobre todos os aspectos desse ajudante, ficaram claros no início do jogo, sabe? Porque é o seguinte, no final da terceira fase, que é a primeira fase pós-demo, que tem uns dragões lá num palácio, num santuário, enfim. No final dessa terceira fase, tu tem uma luta contra uma invasão do Espectro da Espada. Só que é uma luta simplificada. O Espectro da Espada, ele é o chefe da segunda fase, que tá na demo. E é cabuloso. Mas enfrentar ele nessa invasão é bem mais simplificado. Então, quando você vence, a partir desse momento, as próximas fases, e essa também dos dragões, essa terceira fase, vão ficar repletas de pequenas auras vermelhas disponibilizadas de maneira meio aleatória na fase. Ela não vai estar no mesmo lugar necessariamente. E aí tu pode invocar... Você interage com a aura vermelha, invoca o Espectro da Espada para essa luta simplificada. Aí é uma trocação franca de soco entre amigos. E no final, quando você vence, tem um loot. Nesse loot tem um item que faz você invocar um NPC. Então, é aí que você pega o item de invocar o amiguinho. Se você tiver 0, volta nessas auras. Se você tiver 0 e quiser ajuda contra o chefe, né? Você volta nessas auras pra farmar esse item. E esse item também é o mesmo item que você usa pra invocar um NPC. É o mesmo item que você usa pra evoluir esse NPC ajudante na Dafrona. Tá ligado? Que eu falei dos aspectos vida, dano, energia. Então, o que eu recomendo, se você quer ajuda nos chefes, faça essas lutas das auras vermelhas sempre que puder. Tem uma outra que por causa... Se você analisar bem o terreno, não vale, mas é uma ou outra. Tem umas até que são muito boas quando você analisa o terreno, que tipo, tem um precipício e a aura vermelha. Tu invoca o bicho, dá 2 golpes assim, ele cai no precipício, você já derrotou ele e pega o loot, tá ligado? E aí você pode tentar dar um respawn na área pra ver se a aura vermelha continua ali e você tem uma facilidade maior, né? Então, pô, eu acho muito mão na roda se você gosta de ajuda na batalha contra chefe. Num jogo difícil como esse, que praticamente a maioria dos chefes são bem desleais, assim. Porque assim, gente, chefe bem feito pra mim é desafiador, sair da batalha com o coração acelerado depois da minha vitória e vencer de primeira. Pra mim, isso é um chefe bem feito. Isso de você ficar
pô, 1 hora, como eu falei anteriormente, 1 hora, 2 horas pra tentar passar de um chefe, eu não acho bacana isso de curva de aprendizado. Isso existe em qualquer jogo, mas uma curva de aprendizado exagerada, eu não consigo concordar com isso. É uma opinião minha, você pode até discordar de mim. É um estilo de jogo, eu sei, mas que não é bem pra mim, saca? E eu quero que seja, por isso que eu discordo. Mas isso também é outro papo pra gente se alongar num vídeo mais específico sobre isso, né? E o que eu sei é que no final do meu jogo, da minha run, o meu NPC ajudante contra os chefes, ele tava com tudo no máximo. E ele é ótimo, principalmente pra chefes difíceis. Você pode até, pô, não quero usar o NPC não, beleza. Vai ter chefe que você vai pensar, pô, acho que eu vou usar, saca? Por quê? É a famosa, né? Tem 2 de tu lutando. Vai ter uma hora que o chefão vai focar a atenção no NPC e tu vai ter mais abertura pra atacar. É o famoso agro, né? E também tem o outro caso de você e o NPC ajudante batendo em conjunto, os dois na agressividade, e você vai dilacerando a barra de energia do chefe. Então, é um facilitador da hora. Tem chefe que realmente viram... virou passeio, amigo. Mas tem outros que, ó... Você vai saber qual é a hora de usar ou não o NPC, mas eu usei em todos. E tem o Ferreiro, eu falei dele anteriormente no jogo, é um dos NPCs. Gente, essa história do Ferreiro, eu fiquei muito injuriado. Não com o Ferreiro em si, ele é um personagem massa, inclusive. Se eu não me engano, é na 5ª fase que você consegue chamar ele lá pra fenda, né? Pro lobby. E me causou uma estranheza, ele já não está lá desde o início, o Ferreiro. Acho que ele chegou um pouco tarde demais. 5ª fase, sei lá, eu colocaria na 3ª, tá ligado? Não sei. Mas eu achei que foi um pouco depois do que deveria ter sido. E... o que me incomodou, o que eu falei que eu fiquei bem injuriado com a dinâmica do Ferreiro, é que é muita volta em menu pra você chegar até o seu objetivo. Qual é o seu objetivo? Eu quero forjar uma peça, certo? Beleza. Tem lá um set. Você conseguiu achar esse set na fase, o Ferreiro agora, ele consegue forjar aquele set. Tá bom. Não quero nem ele todo. Eu gostei que com 3 peças dessa armadura já me dá a passiva que eu quero. Forjar 3 peças. Tá. E aí, o que é que acontece? Tem um aspecto do jogo, do loot, que é ridículo. Você tá o tempo todo pegando muita peça de armadura, mas muita peça de armadura. Você derrota uns inimigos mais besta, ganha item pra caramba, ganha 3, 4 peças de armadura. E até encontrar o Ferreiro, até entender umas paradas, que eu vou explicar agora, eu ficava bolado com a quantidade de item dropado. Velho, tem que estar o tempo todo pausando pra ver se esse é melhor do que o que eu tô usando, tá ligado? Porque se sente na tentação de fazer isso, porque vai facilitar seu gameplay, né? Aí tem hora que eu nem vou pausar, velho. Já vai vir outros itens, tá ligado? Eu vou andar mais um pouco, tal. E aí, por que é uma grande quantidade de loot quando você derrota os inimigos? Porque tem um sistema de desmonte de peça de armadura pra você coletar um item específico. O ferro. Você desmontou o item e você tem um minério lá. E aí esse minério precisa ser processado para virar outro item, e esse sim faz o ferreiro forjar aquele pedaço específico de armadura. Você vê a volta? Eu não curti essa volta toda, velho. E aí, mais uma vez, pegando jogos da From Software. Dark Souls já era assim, Elden Ring também é. Pedra da Forja, ponto. E aí esse item, você encontra ele no mapa, e quanto mais avançada a área, maior é o grau da Pedra da Forja. Tanto é que no final do Elden Ring é Pedra da Forja Dracônica, tá ligado? Pra evoluir sua arma pro nível máximo. Aí aqui esse negócio de pegar um monte de peça de armadura e transformar no minério e processar o minério, eu achei uma volta muito grande. Agora, também calma. Se você gosta muito de testar builds, pode ser chato essa interação toda com o ferreiro, mas no jogo todo de Kazan, eu praticamente só forjei nele o set do cão de caça,
Por quê? 3 peças do set do Cão de Caça me davam mais 30% de velocidade de recuperação de energia. 30%! E aí você vê, né? Ó, o Kesta, totalmente evoluído, eu falei anteriormente, ele te dá 30% de velocidade de recuperação. É uma coisa assim, não sei se é 20, 30, mas ó, você já junta com o 3 peças do set de armadura do Cão de Caça, vai pra 50% a velocidade de recuperação de energia. É muita coisa. Por isso que o meu Kazan não cansava no jogo. E eu preferia ter velocidade de recuperação de energia ou energia do que vida, do que bater. Porque é só você ter um pouquinho mais de paciência que a energia vai fazer você tá batendo com mais frequência. Tá ligado? E velocidade é força, né? Então eu passei muito tempo com esse set do Cão de Caça. Eu só troquei por outro set que eu pedi pro Ferreiro forjar no final do jogo, porque esse outro set ele diminuía meu dano recebido pela metade. Pô! Aí foi tentador demais pra mim. E não só tentador, quando eu testei eu vi, isso é essencial pra você tá nas etapas finais do jogo tancando porrada. E principalmente pegando o final verdadeiro que... Agora a gente vai entrar na parte com spoiler, aí eu vou comentar umas paradas. Eu acredito que esse é o momento, caso você não tenha zerado o Kazan, de você parar o vídeo e em um outro momento, depois que você zerar, você vê a partir desse momento que eu tô falando. Tô até dando uma volta aqui, falando que os spoilers vão vir pra você ter tempo de pausar o vídeo. De repente você tá tomando banho, tá com a mão molhada, tá lavando o prato, tá com a mão molhada, alguma coisa. Então, ó, pausou? Volta outra hora. Agora vamos começar a parte com spoilers. Vamos falar da história então. Ainda sem tanto spoiler nesse começo, mas... Kazan tem uma história meio basicona de traição e vingança. Então, começa o jogo muito clichê. E aí a narrativa inicial, ela não me pegou tanto. O que eu tava gostando era da jogabilidade. Pô, muito gostoso avançar, enfrentar adversários. Muito gostoso apertar botão nesse jogo. Mas aos poucos, Kazan ele vai tomando uns caminhos interessantes que vão te deixando engajado a narrativa e também a certos personagens. Não todos, mas tem uns personagens que você fica, pô, muito interessante aqui. Quando tem alguma perda durante o jogo, você sente... Eu não senti tanto, meu Deus, chorei, não sei o que mais, você fica, pô, velho. Então o jogo ele mexe um tanto com você. Também depende do seu estado de espírito, do nível de como você vai se conectar com a história e com os personagens. Pra mim foi de um jeito, sua experiência pode ser de uma outra maneira, né? São 16 fases principais e várias fases secundárias. Essas fases secundárias, elas são meio que um remix das fases principais, tá? Todas têm um chefe no final. Mas, pô, Matheus, não é spoiler saber que tem 16 fases e, consequentemente, 16 chefes? Não. Porque tem um item lá, tem uma seção no menu chamada Códice de Dafrona, que ela cataloga os inimigos do jogo. Inimigo tipo bestas, espectros, chefes. E aí tem 16 espaços, pô. Então você... Por exemplo, quando tinha 5 interrogações, eu já tava... Pô, faltam 5 fases pro jogo acabar, né? E eu me compliquei muito em 3 desses 16 chefes. E um foi logo no início. Eu tenho que reiterar, gente. É o chefe da terceira fase, que é um dragão que tem fase 2. E a primeira fase dele já é cabulosa, saca? Eu também não sei, porque pode ter acontecido uma parada assim. Eu joguei a demo, foi em janeiro, e o jogo lançou no final de março. Aí eu passei 2 meses sem jogar o jogo. Mas eu avancei bem nessa fase dos dragões. Só que o chefe, caramba, velho, será que eu enferrujei? Mas aí é como eu falei pra vocês, né? Eu mudei a dificuldade do normal pro fácil. E aí depois os próprios desenvolvedores, como eu falei anteriormente, disseram que o fácil é o normal e o normal é o difícil, pá. E mesmo se ele não tivesse mudado, eu não ia me arrepender. É só agradecer ter esse modo easy. Aprende, Hidetaka Miyazaki. Alguns de vocês vão discordar de mim, né? Porque assim, gente, o Kazan também ele precisava disso. Porque o exercício de paciência que você tem normalmente no Souls-like é dobrado aqui. Porque você toma mais dano e os chefes são mais tanque do que o normal.
saca? Bom, eu discordei do nível de dificuldade, mudei o nível de dificuldade, funcionou pra mim e... Pô, Matheus, mas não vai achando que os Souls-like são assim. Eu sei, pô. Dando a carteirada gamer aqui, eu já zerei Demon Souls, eu platinei Elden Ring, eu já zerei o Lies of P. Cheguei até o último chefe do Ulong, eu discordei do último chefe. Não tinha como diminuir a dificuldade, parei, vi a zerada no YouTube. O importante é você ser feliz. Essa é a minha máxima. Pô, tá tendo muita dificuldade, discorda da dificuldade do jogo, não dá pra... diminuir a dificuldade, como eu já tava no último chefe nesse caso do Long, vou ver um vídeo no YouTube, pô. É isso. O que importa é se divertir. Agora, vamos falar da história com spoiler pra valer, tá? Vamos falar da premissa. Que aí também, né, começando com spoiler, né? Eu devia ter dado esse aviso dos spoilers depois, né? Mas agora já fui, eu não vou mudar, não. Vamos lá. O Kazan, ele era um general respeitadíssimo por todos, mas foi traído pelo imperador. Então, pô, tem um império, o império de Pelos. Kazan era general. O cara da porrada servindo esse imperador. E ele é traído pelo imperador. O Kazan teve seus tendões dos braços cortados, velho. Aí eu gostei da garantia do imperador. Porque, pô, se esse cara um dia foge, não vai conseguir lutar. E ainda foi enviado pro exílio. Pra fazer o cara sofrer, né? Podia ter matado, não. Eu já não tinha cortado os tendão, pô? Pra matar era 2 palitos, né? Mas não. Enviou pro exílio pra ver o cara sofrer. Só que aí rola uma avalanche, por isso que as primeiras fases são de gelo, né? De neve. O Kazan escapa, só que tem um problema dos braços, né? Eu não consigo mexer meus braços agora. Daí aparece diante dele o espectro da espada, que tá com os problemas. O espectro da espada tá percebendo que tem humanos usando energia do submundo, desequilibrando as coisas. E aí esse espectro vai pro corpo de Kazan, empresta poder pro Kazan e juntos vão descobrir a verdade. Porque diz respeito aos dois. O Kazan quer saber por que esse cara por que o imperador me traiu. Enquanto o espectro quer explorar o império pra saber que humano está usando a energia do submundo, porque não pode. Tá desequilibrando tudo, isso vai ser ruim pra ambos os mundos. E realmente houve essa traição do imperador, mas a gente descobre, eventualmente, que o imperador é assassinado pelo verdadeiro vilão, Ozma, melhor amigo de Kazan. Você fica... Caramba, velho. Eu até tava acreditando que o Ozma seria um chefe corrompido, controlado por alguém, mas era o Ozma que tava controlando tudo, tá ligado? Aí isso me pegou um tanto de surpresa, eu não tinha pensado por esse lado, tava pensando em outras coisas, tava envolvido com outras coisas nesse momento do jogo, aí eu fui surpreendido, e eu gostei de ter sido surpreendido assim. Então, Kazan é o guerreirão, o bárbaro, Ozma é o maior mago do seu tempo, eles já se juntaram, melhores amigos, já se juntaram pra derrotar Rismar, um dragão medonho que ameaçava o reino, e até é uma das boss fights. Uma boss fight bem legal, inclusive. Tem um aspecto dela que você fica um pouco puto, que você só consegue mirar na cabeça dele e a cabeça do dragão tá lá em cima. Então você tem que esperar ele baixar, então as oportunidades de ataque não são a todo momento. Mas você pegando o padrão de ataque, você vai tendo paciência também, pegando o padrão de ataque, você... em umas, sei lá, 5 tentativas, você consegue derrotar o Rismar, se você tiver paciência também, tá? E aí, beleza, eles derrotaram esse dragão, aqui ele volta, né? Ele volta nas necromancia que rola em Kazan. Mas, então, quando Kazan e Ozma derrotam Rismar, o Ozma, ele, pô, tá tudo safe então, né? Prosperidade pro reino, alegria pra galera. Só que o amor de Ozma, chamada Reese, foi sequestrada pelo imperador pra virar concubina dele, velho. Diga aí. Você fica, velho, que nojo. Que desleal, tá ligado? O Ozma é um herói, pô. Não se faz isso com ninguém, ainda mais com um cara desse. E aí... a Reese nega, ela não vai querer fazer isso, e aí os soldados do imperador a matam. E aí o Ozma enlouquece, e ele começa a mexer com a energia chamada Caos.
Que é uma parada que mete medo até nos espectros do submundo. Porque o caos, ele destrói até a alma. Não há mais vestígio de você. Você não pode, sei lá, ir pro submundo, reencarnar, nada. Vazio, zero, acabou. Então o caos é uma energia absurda. Daí a jornada vai se transformando e no final tu precisa derrotar o mestre do caos, Ozma, numa batalha muito boa, viu? Eu dei meus rage, mas eu achei a batalha muito boa. A curva de aprendizado dos chefes de Kazan é maravilhosa. Tem uns chefes fáceis, tem outros irritantes, mas tem muito chefe bom. Acho que a maioria é chefe bom. Aqueles que mesmo quando tu perde, já perdeu, sei lá, 10 vezes, mas tu volta pro próximo round, pra próxima tentativa, animadão, porque tu nota uma evolução boa em questão de se adaptar ao padrão de ataque dele e te empolga. Mas aí, são certos chefes que a curva de aprendizado vai além do que eu acho aceitável? Vai. Mas dentro dos termos de Souls-like, eu acho que é uma curva de aprendizado legal. Agora, quando você passa 5 horas no chefe, aí pra mim não dá. Mas bom, eu fiz o final verdadeiro, né? Ozma, no final verdadeiro, ele tem 3 fases no final, velho. Me lasquei. Agora, em defesa do jogo, essa terceira fase, ela é um remixzinho da segunda. E ela tem uma dinâmica que você nota que tem um roteiro ali, tem uma parada narrativa que facilita você retirar grandes blocos da vida do Ozma, saca? Então eu enxergo essas 3 fases como não é tão apelão quanto parece, mas tá? E aí, pra você enfrentar 3 fases do Ozma e pegar o final verdadeiro, você tem que pegar 15 documentos específicos durante as 16 fases e fazer 2 missões secundárias ligadas ao espectro da espada. Além disso, tem que falar com Dafrona no meio da última fase, depois de ter feito esses 2 pré-requisitos. E aí, quando você fala com a Dafrona, você escolhe: eu quero saber a verdade. Aí o jogo já vai te encaminhar para o Ozma com 3 fases e o final verdadeiro. E quando você vence o Ozma no final verdadeiro, você descobre que os soldados que mataram Reese já não eram humanos. Talvez o Imperador também tenha se transformado. E tudo por conta do caos que começou a ficar presente no mundo, sabe-se lá quando. E aí foi o mesmo caos que o Ozma começou a pesquisar. Mas vocês entendem a cronologia da coisa? O caos corrompeu o Imperador e os seus homens, que mataram a Reese. Aí o Ozma ficou maluco e descobriu o caos também. Só que ele só começou a mexer com o caos depois que o caos tinha se apossado do Imperador. Entende? Aí o Ozma começou a pesquisar as coisas lá. E por trás do caos tem um símbolo com um olho. É uma pista que o Kazan acha no final verdadeiro. E é uma pista para ele encontrar a raiz de todos os problemas. Só que isso é como se fosse um epílogo do jogo e fica para um próximo jogo, um Kazan 2. E eu acho que rola, porque Kazan ele vendeu em níveis satisfatórios para a desenvolvedora, né? E eles estão felizes com o resultado. Acho que não foi nada, o Kong, tá ligado? Elden Ring, mas vendeu legal. Que bom, porque eu gostei do jogo e quero sequência. Então, a vingança de Kazan, ela não acabou. Na verdade, ela só começou. Porque deter Ozma foi uma medida paliativa. Mas deter quem tá por trás desse olho e do caos é cortar o problema pela raiz. Mas e aí? Os espectros do submundo conhecem o caos e têm medo do caos. Mas é uma energia que vem do submundo ou vem de outro plano? E aí a gente pode ter uma construção de universo ainda maior de Kazan no próximo jogo. E aí talvez, quem jogou o Dungeon Fighter já pode ter pistas do que esperar de um Kazan 2. E é muito interessante, gente, que em Dark Souls, Elden Ring, tu já chega
num reino, num mundo em ruínas. Em Kazan, tu vai testemunhando o mundo entrando em ruínas. E eu gostei demais desse ponto. Quando você entra na fase, ela já tá em decadência. Porém, é uma decadência que aconteceu ali há minutos atrás, tá ligado? Há um tempo atrás, não é que está assim há décadas. Então eu achei bem interessante, velho. Ter zerado com o final verdadeiro, sendo que foi o jogo que me empolgou pra isso. É sempre o jogo que me chama pras paradas. E beleza, eu fiz o final verdadeiro porque eu queria ver história. Mas foi um preço alto, porque foi o Ozma com 3 fases. Mas foi empolgante. Eu lembro que quando eu venci o Ozma, eu falei, caramba, eu venci Ozma. Porque eu me senti, velho, que é um dos chefes mais difíceis que eu já enfrentei nesses jogos com dificuldade mais hardcore, né? E aí isso tudo eu acredito que traduz o quanto eu gostei do jogo. Eu não gosto de dar nota pra jogo. Eu gosto de ter essa análise mais subjetiva, falar de diversos pontos e vocês traçarem, né, o próprio critério de vocês pra vou jogar ou não, tal. Então o jogo é demais. É um ótimo Souls-like, por assim dizer. Ele tem muito elemento Souls-like, né? Fogueira, não sei o que. Você morre, ressurge, os inimigos voltam. Mas eu acho que ele poderia ter sido menos difícil no começo. Menos difícil. É um probleminha que eu também encontrei no Lies of P. Que é quando você vai buildando, aí o jogo vai virando mais tranquilo. Mas de Lies of P a gente fala outro dia. Quem sabe? Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que ele sirva como um ótimo parâmetro para você escolher jogar Kazan, ou como uma ótima análise para você que já jogou, já zerou o Kazan. No mais, se você curte a retórica desse conteúdo, saiba que eu trabalho com isso há 13 anos e sempre procuro evoluir meu nível de retórica para trazer um ótimo conteúdo para vocês, tá? E espero que vocês, quem valorizar isso e puder, vem para o nosso Apoia-se ou manda um apoio avulso por esse QR Code que está na tela, que isso ajuda demais a gente se empolgar para trabalhos futuros, para novos vídeos de análises de jogos, tá certo? E vem para as lives que a gente vai zerando jogos no YouTube, na Twitch e eventualmente esses jogos ganham análise, tá bom? Beijos!